Muito boa noite, oração ação. Estamos no nosso grupo de estudos, onde você, minha amiga, meu amigo, são muito bem-vindos. Assim como também o são os amigos espirituais que certamente nos assessoram, coordenam esse trabalho, ajudando todos os envolvidos a receberem as intuições, as associações de ideias, que clareiam suas mentes, que ampliam suas possibilidades frente aos problemas envolvidos. Jesus prometeu paz na terra aos homens de boa vontade, Jesus prometeu que se buscássemos o reino dos céus, tudo o mais nos seria acrescentado, e nós que estamos aqui buscando, certamente receberemos a ajuda necessária por estarmos aqui buscando, procurando, sintonizando bem a luz. E certamente buscando. Então, buscai e achareis, batei e será aberto. Temos certeza de que sempre que nos abrimos à luz, a luz se faz. Que assim seja para nós agora, aqui e sempre, em todo lugar. Que aqui nos capacitemos, nos abramos a receber, a sintonizar e levemos essa abertura, essa sintonia para todas as situações da vida. Que assim seja para todos nós. Hoje vamos falar sobre um tema diferente dentro dos evangelhos, que foi levado a Emmanuel, nesse nosso O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, exatamente pelo que se pensava ser uma ausência dentro dos evangelhos. Os amigos de Chico levaram até Emmanuel a questão da alegria. Uma questão que, diga-se de passagem, marcou profundamente a atitude de Chico Xavier quando esteve na Terra. Assistam, por exemplo, as 2 edições do programa Pinga Fogo, em que Chico contava, estimulado pelos entrevistadores, passagens onde ele ria muito de si mesmo, onde ele colocava em evidência suas próprias fraquezas, suas próprias dificuldades, com muito bom humor. A alegria é realmente uma marca de grandes almas, de saúde mental, uma característica da limpeza de coração. Como é o caso das crianças. Criança é alegria, é claro. E somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Deixou bem claro Jesus. Vamos então ver qual é a pergunta e a resposta a respeito da alegria e dos evangelhos, feitas para o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. É a pergunta 242, que diz o seguinte: por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Vejam só a pergunta. Já dá como certo que nos Evangelhos não há a figura da alegria. Talvez quem perguntou se esquecesse de uma passagem
em que Jesus especificamente, diretamente, passa essa mensagem para os discípulos. Diz ele: alegrai-vos. Mas vamos ver a resposta de Emmanuel. O Evangelho não podia trazer aos cenários do riso, os cenários do riso mascarado do mundo. Aqui Emmanuel, então, se refere à alegria que prepondera nas esferas do globo, nas esferas da Terra. Chama a alegria dos homens de uma alegria mascarada. O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. Como vemos essa questão da alegria no mundo? A alegria humana, ela tem diversas observações a serem captadas e percebidas por todos nós. Por que será que a piada quase sempre se baseia na humilhação? Em chamar portugueses de burros, loiras de burras, em abordar pejorativamente minorias como os gays, os homossexuais, os pobres. Por que essa característica humana? Por que o riso do palhaço é tantas vezes baseado em quedas, em vexames, em flores que jogam água no rosto dos outros? Que alegria é essa humana? Não é verdade que as pessoas, quando vão beber nos bares, dizem que estão alegrinhos? Não é verdade que no carnaval há uma associação imediata entre alegria e bebida? Entre alegria e abuso? Entre alegria e drogas? Entre alegria e irresponsabilidade? Analisem, vejam se há procedência, vejam que tipo de alegria é essa cultivada pelos homens, e talvez não pareça absurda essa associação entre alegria humana e máscara que faz aqui Emmanuel. Então o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. Mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Emmanuel, então, aqui opõe a alegria mascarada do mundo com a alegria espiritual que, segundo ele, está nas passagens do Evangelho. E continua. Sua primeira revelação, a primeira revelação de Jesus foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio.
Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, os seus inimigos rígidos, o mestre divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Claro que ninguém pode ser igualmente alegre ou descontraído nos momentos em que as pessoas o atacam, nos momentos tóxicos, nas relações de agressão, de armadilhas, de perseguições. Mas sim, Jesus, que começa a sua missão, pelo menos nos relatos evangélicos, com as bodas de Caná, na festa de um casamento, e termina o seu ensinamento junto aos discípulos em outra festa, que é a Santa Ceia, dizendo que queria muito comer essa ceia com os discípulos, marcando toda a sua missão entre uma festa e outra. Ninguém em sã consciência pode dizer que os evangelhos estão dissociados da ideia da alegria. Ao contrário, como dissemos, a alegria é aconselhada como uma atitude cristã, como uma atitude evangélica, como uma necessidade da postura do verdadeiro cristão. Alegrai-vos, disse Jesus. Sejamos, sim, como crianças, como ele disse, incorporando em nossa atitude a leveza, a descontração, a curiosidade, a alegria. Porque nenhum motivo há para entristecer-se aquele que realmente acredita que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que estamos numa escola onde absolutamente tudo é pedagógico, tudo é estruturado para o nosso aprendizado. Se guardamos a certeza de que estamos numa outra figura, num hospital, onde absolutamente tudo é remédio exato, preciso e oportuno. Qual o melhor lugar do mundo para estar um doente grave, se não num hospital perfeito? Qual o melhor lugar do mundo para estar uma criança curiosa, leve, se não numa escola perfeita? Que atitude podem ter esses doentes e esses alunos, se não a da alegria, exatamente por essa perfeição da escola e do hospital divinos, que nos atendem na mais precisa urgência, na mais precisa prontidão, na mais exata resposta para tudo que nós realmente, profundamente necessitamos. Ao contrário das instituições religiosas do mundo, que cultivam uma sisudez, uma rigidez, até uma acusação permanentes, a verdadeira fé, como nós vemos
no Evangelho, como nós vemos por Jesus, como nós vemos nesse nosso estudo, é a grande base para a leveza, para a curiosidade, para a disponibilidade, para a boa vontade, para a alegria. Sejamos como crianças. Deixemos ir a Jesus as criancinhas. Que assim seja a todo momento, em todos nós. Cultivemos a alma pura, a leveza infantil, porque é ela que nos levará até Jesus, é ela que nos levará até o reino dos céus. Muito bom. Vamos agora ouvir, ter contato com os nossos amigos que estão aqui reunidos nesse nosso momento de congraçamento, de estudos, de reflexão, de estímulo, de apoio mútuo, que é um grupo de estudos, que é um grupo de amigos. Marcos Magrelo, dando o seu boa noite e boa noite a todos. Igor Galvão diz assim: professor, nossos anjos da guarda são e serão sempre os mesmos em todas as passagens por diversos planos? Desculpe o atraso, mas não poderia deixar de enviar os meus parabéns. Muito obrigado pela consideração e pela lembrança, Igor. Espero que seu dia tenha sido maravilhoso. Foi um ótimo dia de trabalho. Quanto à pergunta sobre os anjos de guarda, não há essa informação de fixação pelas múltiplas vidas do mesmo protetor. Ao contrário, almas como Chico Xavier, por exemplo, tinha um espírito orientador, um espírito guia em cada uma das suas atividades. Emmanuel, por exemplo, coordenava todo o trabalho de psicografia dos livros. Bezerra de Menezes realizava com Chico Xavier um amplo trabalho de receituário homeopático. Meimei estava sempre junto com ele quando fazia os trabalhos de caridade, de orientação aos necessitados. Esse, pelo menos, é o que a gente recebe como atenção, como resposta da parte dos amigos de Chico Xavier. Então, sim, nós podemos ter uma orientação, um guia em nosso trabalho, que por consequência também nos orientará. Teremos uma atenção especial numa igreja, numa ONG, porque esse trabalho também terá um orientador espiritual. E também um orientador especificamente para nós individualmente. Então, sim, é bem possível que tenhamos mais de um orientador simultaneamente. Mas não há notícias de que o mesmo orientador vai nos acompanhar nessa longa trajetória evolutiva que temos do átomo ao arcanjo. Eles sim podem mudar no decorrer de uma própria vida. Um anjo de guarda tenderá mesmo a se afastar do seu pupilo quando ele não lhe der abertura, assim como nós, quando queremos ajudar alguém, aconselhamos alguém e esse alguém nos repudia, nós também só podemos nos afastar. É natural que isso aconteça, mas os nossos anjos de guarda nunca rompem conosco, estão sempre
à disposição de um bom pensamento, à disposição de uma boa sintonia. Nós nunca estaremos sós. Isso é o que interessa, não é? Marco Aurélio Trindade dando a sua boa noite também, Enir Cajazeira também. Vejamos, Sérgio Marques está com a gente aqui também. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito bom estarmos aqui juntos. E saudamos todos, então, que não tenham feito comentários, mas que também estão conosco. Estimulamos todos os amigos a compartilharem, a refletirem sobre esse tema tão importante, porque precisamos cultivar uma atitude mais leve, mais disponível, mais curiosa, mais infantil no melhor sentido, necessariamente mais alegre. Muito feliz pela presença de cada um. Estimulamos a estarmos aqui amanhã, onde mais um tema muito interessante sempre vai ser objeto dos nossos estudos. E estimulo vocês a, se acharem que esse tema de hoje pode ter alguma serventia para mais pessoas, compartilhem. Será uma alegria continuarmos no nosso trabalho de apoio mútuo, de reflexão conjunta, de amizade, de fraternidade. Um grande abraço a todos, ótimo final de noite e até a próxima.